Olá! Você conhece alguém que já teve diverticulite? Ou você mesma já teve? Vamos falar um pouquinho sobre esse tema? Eu sou Caroline Petersen, cirurgiã do aparelho digestivo, e hoje nós vamos falar tudo sobre diverticulite e doença diverticular. Como se formam os divertículos? Primeiramente, o que são divertículos? Divertículos são como bolsinhas na região do intestino. Eles podem se formar em vários lugares do aparelho digestivo, mas mais frequentemente eles se formam no intestino grosso. Os divertículos, eles são formados através de um defeito na camada média da parede do intestino grosso. Através desse defeito, a parte de dentro da parede do cólon, do intestino grosso, ela vai se protuir para fora, formando uma bolsinha através desse defeito na camada média. Então aqui a gente pode ver o intestino grosso e aqui são os divertículos. Os pacientes eles podem apresentar divertículos só do lado esquerdo, que são mais frequentes, ou no intestino inteiro, que a gente chama de doença pancolônica, em todo o intestino grosso. A presença do divertículo em si não é um problema. Em geral, esse paciente nem tem sintomas. Ter os divertículos significa que o paciente tem doença diverticular, apenas isso. Isso não significa que o paciente vai ter dor pela presença dessas bolsinhas. Porém, significa que esse paciente tem riscos de ter outros problemas, como sangramento e diverticulite. E quem são as pessoas que geralmente formam essas bolsinhas, esses divertículos? Não existe uma certeza em quais são os fatores definidores para o paciente evoluir com doença diverticular. Mas sabemos que existem alguns fatores que geram maior risco. Por exemplo, idade, pacientes acima de 60 anos, nos pacientes idosos é muito mais comum a presença de doença diverticular. Pacientes que têm uma dieta rica em produtos processados e pobre em fibras. Pacientes que fumam, pacientes tabagistas, com histórico familiar de doença diverticular. Então, são vários fatores de risco para a presença de doença diverticular. Isso não significa que um paciente jovem, por exemplo, não possa ter doença diverticular, mas esses são os fatores de risco mais comuns. Então, falando das complicações da doença diverticular, a gente pode ter o sangramento, o paciente vai ter um sangramento vermelho vivo pelo ânus, que pode ser autolimitado, ou seja, começar e parar sozinho, mas isso não significa que o paciente não precise procurar o pronto atendimento. Sim, precisa. Então, se você tiver ou conhecer alguém que apresente um sangramento pelo ânus vermelho vivo, esse paciente ele precisa procurar o pronto-socorro. Porque a gente precisa controlar para saber quanto que está a hemoglobina, se está perdendo muito sangue, você precisa repor sangue e se esse paciente vai precisar ser operado. Porque algumas vezes o sangramento pela doença diverticular não para e aí a gente precisa ir lá e retirar a parte do intestino que está acometida pelos divertículos. Uma outra complicação que pode acontecer é a diverticulite, muito frequente. Diverticulite acontece quando existe a inflamação e a infecção de um divertículo. Esse divertículo ele pode apresentar microperfurações e o ar ficar contido ali naquela região ou o ar espalhar pelo abdômen inteiro. O que esse paciente vai sentir? Em geral, ele vai ter uma dor do lado esquerdo da barriga, lá no abdômen inferior do lado esquerdo. O paciente pode ter náusea, pode ter vômito, febre, diarreia. E é um paciente que a gente vai precisar fazer uma tomografia para identificar o grau dessa diverticulite, se tem complicação, se não tem complicação. E algumas vezes esse paciente vai poder ir para casa só tomando antibiótico e com uma dieta específica, ou às vezes esse paciente vai precisar ficar internado. Outras vezes vai precisar puncionar, ou seja, colocar um dreno na barriga através de ultrassom ou tomografia para drenar um pus que apresentar. E outras vezes ainda o paciente pode precisar de cirurgia. Então a diverticulite é uma doença que pode ser desde um quadro simples, onde o paciente tem o seu diagnóstico, volta para casa e faz tratamento domiciliar, até casos complexos em que pode precisar de cirurgia e até bolsinha de colostomia. Em relação à dieta durante a diverticulite, essa é uma dieta mais leve, de fácil absorção. Algumas vezes a gente começa com uma dieta líquida ou uma dieta pastosa,
que não tenha muitas fibras, que não seja irritante para o intestino, para que esse intestino possa descansar. Depois de um período, que é o período de convalescência da inflamação, daí a gente vai melhorar a dieta. Então esse é um paciente que vai ser orientado a fazer atividade física, a ter uma alimentação muito equilibrada, diminuir consideravelmente a quantidade de embutidos, refrigerante, álcool, gorduras, frituras e passar a ter uma ingesta caprichada em frutas, verduras, grãos, fibras. Quem tem doença diverticular pode comer grãos? Pode sim. Isso era uma ideia antiga que tinha-se, que os pacientes que têm doença diverticular não podem comer grãos, não podem comer sementes. Isso já caiu por terra. Não existe nenhum estudo mostrando que isso é uma verdade. Então, sim, os pacientes podem comer fibras e sementes e grãos. É assim que você vai mudar a evolução da doença, diminuir o número de acessos de diverticulite que você poderia ter ao longo da vida, com uma dieta balanceada, com atividade física, caprichar na água, para que você tenha uma evacuação sem esforço evacuatório, o cocô não fique muito tempo dentro do intestino e você tenha um hábito intestinal saudável, diminuindo assim as crises de diverticulite que você teria ao longo da vida. E depois que passou a crise da diverticulite, o que eu preciso fazer? Depois da crise da diverticulite, se você ainda não fez um exame de imagem, como uma colonoscopia, o ideal é que você faça após uns 40 dias da crise, não imediatamente. Durante a crise da diverticulite, não se deve fazer colonoscopia. Mas após 30, 40 dias, quando o processo já esfriou e você já se recuperou, o ideal é que, pelo menos na primeira crise, você faça um exame de colonoscopia para avaliar onde estão os divertículos, que tipos de divertículos são, se existe alguma coisa além da doença diverticular ou se foi apenas isso. E depois você vai modificar os seus hábitos, melhorar a alimentação, fazer atividade física, começar a ser um exímio bebedor de água para que você não tenha novos quadros de diverticulite. E você, conta pra mim, conhece alguém que tenha doença diverticular ou já teve diverticulite? Põe aqui nos comentários.